Quem nunca teve um desalinhamento na hora de aprovar um conteúdo com o cliente, por exemplo? Muitas vezes o problema está no briefing. Nesse vídeo, a gente compilou 10 coisas que você precisa saber para fazer um briefing matador e estar bem alinhado com o seu cliente. O briefing é aquele momento de aprofundar, imersão total na empresa, imersão com o cliente para poder entender o que é aquele negócio, o que é o objetivo do cliente. Então, o briefing é o momento de guiar o restante do projeto. Sem ele, você não consegue ver os próximos passos. Ele é um farol que vai iluminar os próximos passos do seu projeto. Então, vem comigo, são 10 questões. Pega o seu briefing aí agora e vamos ver se tem tudo lá. Se tudo isso você hoje está perguntando para o seu cliente na hora de começar um projeto, na hora de alinhar uma nova campanha. A primeira coisa é o histórico da empresa. Por que a gente fala histórico da empresa? Isso pode parecer um pouco chato, um pouco desnecessário, mas a gente tem que entender por que aquela empresa foi formada, os seus valores, o propósito. Isso é a base, é a raiz de qualquer planejamento futuro, de qualquer ação. Então, a gente tem que procurar entender esse histórico. E é muito legal nesse momento porque, às vezes, até o cliente não sabe muito bem o histórico e ele tem dúvidas. E ao perguntar, a gente começa a entender os porquês daquelas coisas serem feitas daquele jeito naquela empresa. Então é importante saber os detalhes, como funcionários, setores, como a empresa opera, quem responde pelo que dentro da empresa e também o histórico, como ela foi fundada, quais eram os produtos e serviços, como esses produtos evoluíram ao longo do tempo. É o momento de entender de verdade o negócio do cliente. Obviamente, uma dica que eu dou é se prepare antes do briefing, né? Já chegue com as informações para poder perguntar, já entendendo um pouco mais do negócio, porque se você não sabe nada, você não vai conseguir fazer boas perguntas sobre o histórico da empresa. Segundo item muito importante que o seu briefing tem que ter é perguntar o objetivo. Qual é o objetivo daquela empresa? O que ela realmente quer? E aí é o momento de perguntar por quê, por quê e por quê. Aprofundar. Se você não sabe esse objetivo tão claramente, isso vai prejudicar lá na frente o seu negócio. Então, é muito comum, eu já passei por isso conversando com o cliente fala, eu quero ter mais visibilidade, eu quero ser mais conhecido. Se você parasse ali, você ia ficar achando que o cliente quer mais exibição, mais seguidor. E aí, quando você vai perguntar, mas por que você quer mais exibição? Por que você quer mais visibilidade? Ele vai te falar, eu quero vender. Então o objetivo dele é a venda. É bem simples isso, mas a gente quando está no começo, a gente às vezes esquece de perguntar, mas por que você quer isso? Por que você está precisando desse tipo de ação? Por que você quer um Facebook, um Instagram e por aí vai? Terceiro item do seu briefing. Agora é a hora de olhar para o mercado. Então é a hora de entender qual a visão da empresa sobre isso. Você também pode fazer uma pesquisa prévia, entender os concorrentes, mas é a hora de perguntar para o seu cliente quem concorre com ele, como é que está a situação da empresa dele perante esses concorrentes, se tem algum problema recente com aquela marca, com aquela empresa, tudo isso influencia. Porque afinal, na hora de você colocar um conteúdo no ar, você criar uma estratégia, você não tiver noção de como essa marca está posicionada no mercado, você pode ter problemas. Por exemplo, eu já lidei com um cliente no passado que ele tinha muitos problemas de logística. Ele tinha um produto e ele não conseguia entregar muito bem aquele produto, era uma assinatura. Então ele tinha muito problema de atraso, de assinatura. Então quando a gente fazia um post na rede social dele, o que acontecia? Via 100, 200 pessoas reclamar da empresa. Você podia postar qualquer coisa que as pessoas iam reclamar porque não estavam sendo bem atendidas. Então, a gente já sabia disso antes de começar a postar e aí a estratégia que foi bolada foi pensando justamente em minimizar esses comentários negativos. Isso a gente só soube porque a gente já tinha noção do histórico da empresa e de como ela estava sendo vista no mercado. Isso é muito importante na hora de fazer um briefing e não ser surpreendido uma vez que você vai receber feedback imediato dos clientes no digital. Quarto item do seu briefing é aprofundar no público-alvo e eventualmente, se o seu cliente tiver isso, na persona daquele cliente, né? Geralmente, as empresas têm público-alvos bem claro. Então, elas sabem onde que está o cliente, qual a região, demografia. Às vezes, não tem uma persona muito bem desenhada e você pode ajudar a construir isso. Mas é o momento de entender onde está o cliente,
né, em que local eu posso achar esse cliente, como ele se comporta, por que ele está entrando em contato com essa empresa. Ali é o momento de a gente entender por que o cliente compra aquele produto. Isso é muito importante. Dar um exemplo simples: você está trabalhando com duas marcas de carro, uma marca popular e uma marca de luxo. É óbvio que o público é muito diferente. O que o público está buscando na marca, o que ele está desejando. Um está buscando preço, o outro está buscando status, por exemplo, conforto. Então, isso muda totalmente a estratégia. Então, se você não souber muito bem sobre o que é aquele público, entender um pouco mais sobre ele, você vai acabar criando conteúdo, às vezes, para você mesmo, né? Você vai criar um conteúdo que não tem conexão com o público, e sim com quem está ali fazendo conteúdo, fazendo a estratégia. Então, é muito importante entender esse público-alvo. E aí eu vou dar um exemplo simples. Muita gente chega a falar: hoje o pessoal só usa Instagram, só usa TikTok ou qualquer outra rede social que chegue. E aí você tem um produto que é para pessoas que tenham 55 anos, que tenham uma renda mais alta, de classe A, etc. Muitas dessas pessoas estão no Facebook, uma rede social que muita gente hoje nem vê mais como uma rede para se estabelecer uma estratégia. O quinto item, ele tem a ver um pouquinho com a questão do histórico, mas é hora da gente entender os produtos e serviços daquela empresa, tá? E aí a gente aprofundar mesmo nesses produtos. É muito legal, uma vez a gente entender o produto, entender também aquele produto relacionado ao público, relacionado à persona. Então, a gente vai ter um produto X, que é para um público Y, esse público se comporta assim, produto Z e por aí vai. Então, aprofundar nos produtos é muito importante e, mais uma vez, faça uma pesquisa prévia, né? Não vá chegar numa reunião de briefing sem saber nada sobre o produto, sem saber sobre concorrência. É importante ter essa preparação. A gente até chama isso às vezes de pré-briefing, né? Fazer um apanhado dessas informações antes para que você chegue na reunião de briefing, chegue para conversar com o cliente com perguntas mais inteligentes, mais aprofundadas, que demonstrem que você já conhece o produto e o serviço, né? Não é chegar numa reunião de briefing e falar: qual que é o seu produto? Não, isso aí hoje a gente já tem essa informação aberta. A questão é começar a aprofundar nessa ligação entre produto, persona e objetivos da empresa. Esse item, o número 6, é a imagem da marca. Isso a gente também vai perguntar para o cliente, mas esse é um item que é muito importante a gente fazer uma pesquisa em paralelo. É muito comum, às vezes, o cliente não perceber como a imagem dele está online, né? Isso é muito fácil a gente descobrir hoje. Uma busca no Google, você já encontra muita informação. Uma busca no Twitter, no Instagram, no Facebook, você já encontra muita informação sobre como aquela marca está sendo refletida. Obviamente, marcas maiores já têm esse estudo mais claro, já tem toda uma estrutura. Marcas menores, às vezes, nem sabem que estão sendo mencionadas, já tem reclamação no Google ou que já tem no Reclame Aqui. Então, é o momento de você fazer essa pesquisa, porque você talvez já chegue com informações que o cliente não tem. Mas, obviamente, não custa perguntar para esse cliente o que ele já tem de estudo sobre como a imagem dele está sendo refletida hoje no mercado. Um exemplo simples: outro dia eu estava conversando com uma pessoa da minha família, ela tem um negócio local bem pequeno, e eu mostrei para ela que já tinha muita gente na internet comentando sobre o negócio dela. Ela não tem perfil em nenhuma rede social. Eu abri o Google, lá tem o Google Meu Negócio, o Google Maps, e tinha mais de 100 comentários, pessoas elogiando, pessoas criticando o negócio dela. Então ela já estava na rede social, ela já tinha uma imagem, mas ela não tinha nenhuma estratégia para isso. Quando eu mostrei, ela até ficou surpresa, porque tinha muitos comentários positivos, mas poderia ser um risco, né? Porque muitas vezes ela está perdendo o cliente porque ela está com um comentário negativo e ela nem sabia disso. Afinal, hoje, né, digital e offline estão muito conectados. Então, é legal fazer essa pesquisa e entender bem esse cenário para elaborar um melhor planejamento lá na frente. O item 7 é crucial. Esse item você precisa de qualquer forma saber, que é entender como o cliente está vendendo hoje, quais canais funcionam de comunicação e de venda. Quando você vê uma empresa, seja ela qualquer, ela tem algum canal de mídia ou algum canal de prospecção, algum canal de indicação, alguma coisa está acontecendo para aquela empresa gerar negócio. Você precisa entender esse canal, porque a sua estratégia pode ajudar a potencializar esse canal ou a criar um canal que ainda não está sendo utilizado. Então, é muito comum, por exemplo, empresas que são muito boas de prospectar, elas não têm uma boa presença no digital, porque elas estão acostumadas a bater na porta do cliente.
Então você pode usar, por exemplo, as listas de clientes que eles prospectam, que tem interação com eles, para fazer um trabalho de comunicação digital. Então dá para conectar essa prospecção com essa ação mais inbound, que a gente chama, né? Que é esse marketing mais de atração. Isso vai depender de cada empresa. Então tem empresa que tem um digital muito forte e aí você tem que potencializar alguns canais específicos. Aí você tem que analisar caso a caso, mas é muito importante entender como essa empresa está vendendo hoje, da onde está vindo os clientes dela. A partir dali você vai ter muitos insights para melhorar processos de marketing e até processos de venda. O 8º item, eu gosto de deixar ele para o final, até porque numa reunião de briefing a gente falou sobre várias coisas sérias, concorrentes, etc. Quando a gente está chegando para o final, é legal a gente abrir um pouco mais a conversa, né? Entender aspectos um pouco mais subjetivos, deixar o cliente ali às vezes abrir o coração. Mas é legal também a gente falar da identidade da marca e aí a gente falar dessa parte visual, dessa parte de expressão, né? É uma parte bem subjetiva, mas é legal para entender porque às vezes a marca pode falar, olha, eu não gosto de ser visto assim, ou eu quero me comunicar dessa maneira. Então, a identidade da marca visual, a expressão que aquela marca vai utilizar, isso a gente tem que saber no briefing e é muito importante porque daqui a pouco você vai criar um conteúdo mais sério e às vezes a empresa ela queria uma coisa mais descontraída, você vai ser reprovado. O briefing não foi bem feito. Então, a identidade visual é importante, mas também a identidade da marca ali é uma coisa que a gente tem que olhar nesse momento para que a gente depois não entregue um conteúdo, não entregue algo que o cliente não gostou. E uma dica é, pergunte para o cliente referências, quem que ele acha que está mandando bem, quem tem uma boa identidade visual, enfim, uma boa identidade de marca, porque ali você vai conseguir se guiar para depois criar o conteúdo, criar a estratégia para esse cliente. Geralmente as empresas formam essa identidade olhando também o que está acontecendo no mercado, então não esqueça de pedir para o seu cliente quem que você acha que está fazendo um trabalho legal, o que você está olhando nos seus concorrentes, quem está fazendo um trabalho que você não gosta, que você não quer seguir, porque isso vai te privar lá na frente de uma decepção, alguma coisa que vai acontecer, algum problema, porque você não entendeu, por exemplo, seu cliente não gostava daquele tipo de conteúdo ou daquele tipo de referência que você fez ali no conteúdo. E para fechar, aí é o momento de discutir restrições, né? O que não pode ser feito, quais palavras não podem ser utilizadas, quais termos não devem ser utilizados. Então, vou dar um exemplo. A gente estava conversando uma vez com uma marca que vende carros semi-novos. Eles não gostam que fala usados. Coisa simples, mas que para eles é importante que não seja falado carro usado, tem que falar semi-novo. Para outras pessoas pode parecer que aquilo não é muito relevante, mas aquela marca não se fala aquela palavra, não se fala a palavra usado. É uma estratégia, enfim, é uma questão de identidade da marca. Então, todo mundo tem esses momentos que, ó, aqui eu não vou, essa palavra evita, esse termo, ele tá banalizado, não utiliza. Então, todo mundo tem um pouquinho disso, né? E esse é o momento de você ver ó, o que a gente não pode falar, o que tá restrito, que cor que não pode utilizar, qual que é a cor do concorrente, enfim. Ali é o momento de restrição, porque aí você fecha o briefing, né? Você já tem todo o histórico, entende o que a empresa é, para quem que ela quer comunicar, os produtos, os serviços, enfim, tem todo aquele histórico e agora você fecha entendendo o que a empresa não quer ser, o que você não pode comunicar daquela empresa. Assim, você tem um briefing completo. É um briefing que vai te ajudar de ponto a ponto a organizar melhor as ideias e, obviamente, no segundo passo, criar um planejamento, criar uma estratégia que seja mais efetiva. Entender o cliente a fundo é primordial para fazer um bom trabalho. E quando você faz isso, você vai perceber que o cliente ele vai ficar até muito feliz, porque poucas vezes na vida de uma empresa ela tem a oportunidade de fazer essa autoanálise, de investigar os motivos, os porquês. Então, o simples fato de falar sobre a empresa, de exprimir melhor o que aquela empresa é, o que ela quer, isso ajuda o cliente a se conectar com você, ajuda o decisor a se conectar com quem está fazendo aquele trabalho e também é um momento que já é uma entrega, porque fazer boas perguntas, aprofundar com o cliente é uma coisa que ajuda até ele no dia a dia. Então, o briefing ele não é só um momento de ficar perguntando, ele é um momento também de entender a fundo aquele negócio. E uma dica que eu dou, procure fazer briefing conversando com as pessoas, tente agendar uma call, né? Às vezes você pode até mandar um briefing inicial, a pessoa preenche ali, mas tente conversar com as pessoas,
porque só por escrito você não vai conseguir aprofundar, né? Fazer aquela pergunta do porquê. Então, o briefing é um momento de conexão também, então se você puder, faça esse briefing presencialmente, converse com a pessoa ou virtualmente, com alguma call, porque você vai ganhar muito em informação e lá na frente vai te economizar bastante tempo de não ter uma reprovação ou de não ter algum desalinhamento. Eu vou ficando por aqui, não se esquece de inscrever no canal, deixe seu comentário se você gostou, dá um like, porque isso ajuda a gente, motiva a gente a criar cada vez mais conteúdo para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.